E aí, animado? Professor Wellington Vieira chegando com mais uma aula e super dicas para ajudar você a chegar muito mais rápido ao sucesso, aos seus objetivos. Nessa aula, razões trigonométricas no triângulo ou retângulo. Aula super, hiper, mega importante para você, sim, para você que vai prestar o Enem, vai fazer a prova do país, então é importante para você também, ó, Instituto Federal, viu? Vai tentar a prova? É importante para você também. E também para concursos públicos, tá? Deixei na tela dois exemplos. Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, também Polícia Civil de Minas Gerais, mas tem muitos outros, ok? E para essa aula nós vamos tomar como base o PET 7, semana 1, nono ano fundamental 2. Mas antes, peço a você que, se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Temos vídeos novos aqui praticamente todos os dias. Peço também a todos que deixem o seu like, pois é muito importante para fortalecer o canal e ajudar aqui no nosso trabalho, ok? Sem mais delongas, roda a vinheta! Ok. Vai estar aparecendo aqui acima agora um card e nesse card está uma aula, uma super aula para ajudar você, caso precise aí de alguns conceitos a mais para ficar craque ainda mais nessa matéria. Então vou deixar esse card aí com essa super aula para você assistir, ok? Mas vamos lá então para as nossas correções. Acompanhe comigo aí na tela. Olha só, questão de número 1 diz assim, ó, agora é com você, estudante. Escreva as razões trigonométricas do ângulo beta da figura acima, beleza? Então, nós temos o beta aqui, ó. O que é importante você entender? Aqui nós temos um triângulo retângulo. Esse aqui é um ângulo de 90 graus, ó. Setinha indica o que? A hipotenusa, beleza? Se essa aqui é a hipotenusa, isso é um cateto, isso aqui também é outro cateto. Só que cada cateto recebe o nome em relação à posição que ele está do ângulo. O ângulo está aqui. Esse cateto aqui, ó, perceba que ele está oposto ao ângulo. Então, aqui é o cateto oposto. Esse cateto aqui está ao lado do ângulo. Se ele está ao lado, então ele é cateto o quê? Adjacente. Ok? Cateto oposto, cateto adjacente. Então, vamos lá. O que é o seno do ângulo mesmo? O seno de um ângulo é você pegar o cateto oposto, não é isso? A medida do cateto oposto do ângulo sobre a medida da hipotenusa. Então, vamos lá, ó. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Ou seja, medida da hipotenusa. Quem é o cateto oposto nesse caso? COC sobre hipotenusa. Nesse caso é A. Muito bem. E o cosseno do ângulo beta? Cosseno já é a medida do cateto adjacente ao ângulo, não é isso? Sobre a medida da hipotenusa. Então, vamos lá, ó. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Nesse caso aqui, quem é o cateto adjacente? Adjacente é B, sobre a hipotenusa, que é A. E a tangente do ângulo? A tangente do ângulo é a medida do cateto oposto ao ângulo beta, não é isso? Sobre a medida do cateto adjacente ao ângulo beta. Então, nesse caso aí, vamos escrever aqui, ó, cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto, nesse caso aqui, é o C. Cateto adjacente, nesse caso aqui, é o B. Muito bem. Então, vamos lá. Questão de número 2. No PET 6, vimos o Teorema de Pitágoras. Observe a figura abaixo e responda as questões a seguir. Letra A. Qual é a medida da hipotenusa? Olha só, a hipotenusa é aqui, ó. Então, seria, no caso, o valor de A. Como nós temos um triângulo retângulo, aqui fica fácil nós utilizarmos o Teorema de Pitágoras, como a própria questão já falou aqui, ó.
Então, o que seria o teorema de Pitágoras? Hipotenusa, que é A ao quadrado, é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A ao quadrado é igual a 6 ao quadrado, 36, mais 8 ao quadrado, 64. A ao quadrado é igual a 36 por 64, é 100. Ou seja, eu posso dizer que A é raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 100 é 10. Então, o valor de A é 10. Hipotenusa A, 10 centímetros. Qual é a medida do cateto adjacente ao ângulo alfa? Adjacente a alfa é esse aqui, ó, 8 centímetros. Qual é a medida do cateto oposto ao ângulo alfa? Cateto oposto ao ângulo alfa é esse cateto aqui, ó. Então, nesse caso, 6 centímetros. Letra D. Qual é a medida do cateto adjacente ao ângulo alfa em centímetros? Perceba que na letra B, nós já respondemos o que está escrito na letra D aqui. Então, eu acredito que isso aqui não seja alfa, que ele vai querer saber em relação a beta. Tá bom? Então, vamos colocar um beta aqui, ó. E um beta aqui. Então, vamos lá. Em relação a beta, quem é o cateto adjacente? Quem está ao lado aqui é 6 centímetros, ok? Na letra E, nós temos qual a medida do cateto oposto ao ângulo beta? Beta oposto a ele é 8 centímetros. Letra F, determine o seno de alfa. No caso aqui, o seno de alfa vai ser 6, não é isso? É o cateto oposto a alfa, que é 6 sobre 10, que é a hipotenusa. Fração simplificada. Ah, tá, ele quer a fração simplificada. Então, 6 em 10 é a mesma coisa que 3 em 5. Vou melhorar aqui. 6 em 10 é a mesma coisa que 3 em 5, não é isso? Por que 3 em 5? Se eu dividir aqui, ó, 6 dividido por 3 e 10 dividido. 6 dividido por 2 vai dar 3, 10 dividido por 2 vai dar 5, 3 quintos. E ele quer o número decimal. O número decimal, 6 em 10, é 0,6. Agora, o cosseno de alfa, com a fração simplificada, cosseno vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente de alfa é 8, não é isso? 8 em 10. 8 em 10, simplificando aí, todo mundo por 2, vai dar 4 quintos. No caso do valor aí, número decimal, 0,8. A tangente é cateto oposto a alfa sobre o cateto adjacente. Nesse caso aqui vai dar 6 oitavos. Simplificando, vai dar 3 quartos. 3 quartos da fração é a mesma coisa que 0,75. Ok? Agora o seno do ângulo beta. O seno do ângulo beta é cateto oposto sobre hipotenusa, 8 décimos. Simplificando, 4 quintos. 4 quintos. Número decimal, 0,80, 0,8. O cosseno agora. Cosseno vai dar 6 décimos. Simplificando, 3 quintos. É a mesma coisa que 0,6. E a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. No caso, vai dar 8 sextos. 8 sextos, né? Simplificando, que é o que ele pediu, vai dar 4 terços. E o valor do número decimal vai ser 1,333 e lá vai. 1,33. Ok? Tranquilo? Então vamos lá, continuando. Letra G. Qual é a medida do perímetro desse triângulo? O que é perímetro mesmo? Perímetro é a soma de todos os lados, é a soma do contorno, beleza? Dos lados aí. Então vamos achar lá o perímetro. O que eu preciso fazer? Somar 6 centímetros mais 8 centímetros mais 10 centímetros. 6 mais 8 vai dar 14. 14 mais 10 vai dar 24 centímetros. Então, 24 centímetros, fazendo a soma.
Letra H. Qual é a medida da área desse triângulo? Ora, a área, como é que a gente faz para calcular a área? A área é base vezes a altura dividido por 2, não é isso? Nesse caso aqui, a base é 8, vezes a altura. A altura, nesse caso aqui, é 6 sobre 2. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 8 dá 24. Então, nesse caso aqui, a área desse triângulo é de 24 centímetros quadrados. Letra I. Represente na figura a altura H desse triângulo em relação à hipotenusa. Qual é a medida dessa altura H em centímetros? Então, como que nós vamos fazer para determinar essa altura? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o desenho que nós temos lá. O desenho que nós temos lá é esse. Aqui eu tenho um 6, aqui eu tenho um 8. Ok? Então, vamos lá. Aqui é o meu A, que é a hipotenusa. Aqui, esse é um cateto, eu vou chamar de B. Esse outro cateto aqui eu vou chamar de C. Para que isso? Para poder facilitar a sua visualização. Ok? Tranquilo? Então, vamos lá. A, B, ok? E C. Então, o que a gente precisa determinar? Nós precisamos determinar esta altura aqui, ó, em relação à hipotenusa. Então, é essa altura que nós precisamos determinar. Essa altura H. E como que nós vamos fazer para determinar essa altura H? Nós vamos fazer da seguinte forma, ó. A hipotenusa vezes a altura é igual a B vezes C, ok? Hipotenusa A vezes a altura H é igual a B vezes C. A é quanto? É 10. Vezes H é igual a B, que é 6, vezes 8. 10H vai ser igual a 6 vezes 8, 48. Então, H vai ser igual a 48 dividido por 10, que é 4,8. Então, nesse caso aqui, 4,8 centímetros. Muito bem. Letra J. No PET, volume 6, demonstrou-se as relações métricas no triângulo retângulo. Então, a relação que nós acabamos de utilizar para resolver o problema foi justamente essa relação aqui, ó. Tranquilo? Então, vamos lá. Continuar avançando. Vamos relembrar. Observe a figura abaixo, use a medida da altura H que você calculou anteriormente na letra I e aplique o teorema de Pitágoras para encontrar as medidas M e N das projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Então, ele quer saber o valor de M e o valor de N. Então, beleza. Nós vamos utilizar aqui, ó, a seguinte relação para poder encontrar. Lembrando que aqui é 8, aqui é 6 e aqui foi 10, não é isso? E o H que nós achamos, 4,8. Muito bem. Como quer saber M e N? Então, nós vamos fazer da seguinte forma, ó. C vezes H é igual a B vezes M, inicialmente. Então, quem é C? C é esse valor aqui, ó. E quem é B? Esse valor aqui, ó. E quem é A? Esse valor aqui embaixo, 10. Beleza? Então, vamos lá. C vezes H é igual a B vezes M. Quem é C? 8. Vezes H, 4,8. É igual a B. Quem é B nesse caso? 6 vezes M, que é o valor que nós queremos achar. Ok? Então, nesse caso, nós vamos multiplicar 8 vezes 4,8 e dividir o resultado por 6. Então, M é igual a 8 vezes 4,8 dividido por 6. Nesse caso aqui, nós vamos achar como valor para M o número 6,4.
Vou utilizar agora um valor, uma formulazinha, para encontrarmos o valor de n. No caso de n, nós vamos utilizar a seguinte formulazinha, ó. B ao quadrado igual a vezes n. Pessoal, de onde é que está vindo essas formulazinhas? Daqui, ó. Aqui, ó. Todas elas estão aqui, ó. B ao quadrado igual a vezes n, ok? Outra que nós utilizamos foi essa daqui, ó. C vezes H igual a B vezes M. Perfeito? Então, vamos lá. Nesse caso, quem é B? B é 6. Então, vai ficar 6 ao quadrado é igual a, que é 10, vezes N. 6 ao quadrado, 36 é igual a 10N. Ou seja, N é igual a 36 dividido por 10 é igual a 3,6. Ok? Tranquilo? Então, beleza. Olha só que interessante. Aqui é 6,4. Aqui é 3,6. Somado aqui vai dar quanto? 10, que é o valor que nós temos aqui embaixo. Então, vamos lá. Continuando. Compare-se a medida da altura H correspondente à mesma medida da altura que você calculou na letra I, multiplicando M por N e efetuando a raiz quadrada sobre o produto encontrado. Então, vamos lá? Quem é M? M é 6,4. Quem é N? N é 3,6. Então, se eu pegar 6,4 vezes 3,6, vai dar o valor de 23,04, ok? Agora, vamos pegar esses 23,04 e achar a raiz quadrada dele. Vai dar igual a 4,8. Então, 4,8 vai ser a nossa resposta aqui nesse caso. Tranquilo? E aí a pergunta é, compare-se a medida da altura H correspondente à medida da altura que você calculou em letra I, efetuando as raízes quadradas do seu produto encontrado. Perfeito. Depois, confira se a soma das projeções corresponde à mesma medida da hipotenusa que você calculou na letra A, usando o teorema de Pitágoras. Sim, 4,8. Aqui o valor deu certinho, né? Para a altura H. No caso aqui, ele quer saber agora o valor de A, não é isso? Então, M mais N. Ora, 6,4 mais 3,6 vai dar quanto? Vai dar 10. Que foi o valor que nós achamos lá inicialmente. Agora aqui, ó, A ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Beleza. A ao quadrado igual a 64 mais 36. A ao quadrado igual a 100. A raiz quadrada de 100 é 10. Então, perceba que realmente são valores iguais. Também compare as medidas de cada um dos catetos ao quadrado com o produto da hipotenusa pelas suas projeções correspondentes. Olha só, 8 ao quadrado, 64. Se eu pegar o valor de A é 10 vezes M, quem é M? M é 6,4. E também é 64. Agora, 6 ao quadrado é 36. E A vezes N. A é 10 vezes N. N é quanto? N é 3,6. 10 vezes 3,6 vai dar 36. Tranquilo? Certinho? Beleza. Então, finalizamos por aqui. Vou deixar as minhas redes sociais. Se você não deixou o seu like, deixe o seu like. E também, se você não é inscrito, se inscreva no canal. E até a nossa próxima aula. Ó, tchau, tchau e fui!